Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, De La Cruz, Alan. O Flamengo é ruim, né? De Arrascaeta, Gerson, De La Pedro, Cruz, que não foi convocado, De La Cruz. Gabigol tá só no banco. Mas aí, pra mim, eu acho que é ruim porque o Corinthians vai pegar um Flamengo pressionado, onde que eles vão querer jogar. E aí você fala esses jogadores, dá até dor de cabeça, porque se esses jogadores jogar pelo menos 50%, não tem já joga e é difícil. Aí, Torcedor do Flamengo, mais um vídeo aqui pro canal. Bora dar uma olhada aqui nas últimas informações do Flamengo, que joga logo mais contra o Corinthians no Maracanã. Mais uma rodada do Brasileirão. O Flamengo chega pressionado, mas hoje é um ótimo jogo, né, para o Flamengo dar uma resposta para o seu torcedor. Quem sabe, né, uma grande atuação, vencer e convencer. Vamos dar uma olhada aqui na provável escalação, as últimas informações, créditos, ESPN Brasil e também um trecho dos donos da bola, o Neto falando sobre o jogo e Jovem Pan Esportes. Deixa o link para fortalecer o trabalho, mas agora sem enrolação, bora pro vídeo, galera. Olha, vamos seguir aqui falando de Corinthians e Flamengo, Flamengo e Corinthians, e a gente coloca para vocês os prováveis times desse jogo de amanhã às 4 horas da tarde. O Flamengo deve entrar em campo com Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, De La Cruz, Alan, o Arrascaeta, se tiver condições, ou Lohan, Gerson, Cebolinha e Pedro. Bruno Henrique também está fora porque está com uma lesão no pé. Esse é o Flamengo do Tite. E o Corinthians deve entrar em campo com o Carlos Miguel, o Fagner, Félix Torres, Kaká e Hugo, Paulinho, Breno Bidon, Garro, que volta depois de acompanhar o nascimento da filha. Aí o trio de ataque com Romero, Wesley e Yuri Alberto. Esse deve ser também o Corinthians do Antônio Oliveira. Olhando para os dois times e pela situação que passa o Flamengo, você consegue ainda dizer que o Flamengo é muito favorito nessa partida, André? O Flamengo é bastante favorito, tecnicamente é um time muito superior ao Corinthians. Temos aí um prenúncio de um grande público no Maracanã. Os números de venda de ingressos antecipados indicam que a torcida do Flamengo vai em peso ao Maracanã assistir esse jogo do Flamengo contra o Corinthians. E se o Corinthians tem alguma coisa que pode ser aproveitada para talvez tirar algo desse jogo que a gente não consiga imaginar como algo tão provável, é que o momento do Flamengo realmente é preocupante, é um momento tenso. Esses protestos aí falam por si. As pessoas que fazem isso acham que depois os jogadores se sentem estimulados, rendem mais. Mas, na verdade, eles ficam assustados, mais nervosos, já não é um bom momento, ainda tem que lidar com esse tipo de coisa, é mais difícil se concentrar, etc, etc, etc. E aí, se o normal acontecer, que é o Flamengo vencer o Corinthians, o resultado empodera os trogloditas que vão jogar ovo nos jogadores na porta do CT, porque eles acham que são responsáveis pelo resultado que aconteceu em campo. O Flamengo tem que jogar muito melhor, não só contra o Corinthians nesse fim de semana, tem Bolívar na quarta-feira pela Libertadores. São jogos em que a comissão técnica do Flamengo talvez tenha aí dentro de campo também o seu próprio emprego, porque não dá para duvidar da capacidade da diretoria do Flamengo de tomar uma decisão de uma hora para outra e interromper mais um trabalho. Então é uma situação bem tensa, é uma situação de muita, mas muita pressão. E aí tem também a questão do reencontro do Tite com o Corinthians, algo que não acontece desde 2016. É um profissional extremamente experiente, vivido, com trajetória longa, Sim. plenamente capaz de bloquear essas coisas, embora seja impossível apagar da memória e dos sentimentos o que ele viveu em outro clube. Mas é o emprego dele que está em jogo. Sim. É a manutenção do trabalho que ele optou por aceitar no ano passado, até dando uma escapulida do jogo contra o Corinthians, lembra disso? Lembro. Que aconteceu antes da estreia, mas o futebol tem seus caprichos e agora o Tite e o Corinthians se reencontram no Maracanã. Pois é, e já pegando já essa... ou não, Veloso. Eu acho que vai ser um jogo tenso, né? O Corinthians também no Brasileiro, embora na Sul-Americana a situação tenha melhorado, no Brasileiro a situação também não é boa. Então é um jogo tenso. O Flamengo nessa pressão toda aí, porque vem mal na Libertadores. O torcedor tá cobrando, foi no aeroporto, foi no CT, tá cobrando jogador, tá cobrando diretoria, tá cobrando treinador, porque quer resultado melhor e ver um time que pode render mais. Isso que é o principal. O Flamengo rende muito abaixo do que se espera do elenco que tem. Então a pressão é grande e é um jogo que é muito importante para o Tite,
porque eu acho que se o Tite perder, ele balança. Balança, mas balança muito, ele vai ser muito cobrado. A diretoria vai ser cobrada para que o Tite, ó... Cris fica rindo. Eu não posso fazer nada, o Cris fica rindo. O que foi, Cris? Eu sou louco, né, Cris? Eu não vi o que você estava fazendo, porque eu estava falando aqui. Também que você não é melhor. Melhor não, Cris. Melhor não. Mas, enfim, é um jogo importante até para a continuidade do Tite à frente desse elenco aí do Flamengo. Vamos lá, Souza, a pressão que o Tite tá recebendo os jogadores, não queria essa pressão não, viu? Eu que sou corintiano, velho, essa pressão aí não é boa pro Corinthians, não. O que você pensa em relação a essa pressão? Que não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira. A torcida do Flamengo, vocês são muito injustos. Se eu der um número do Tite, se a gente colocar os números, não é justo. Não é justo. Eu sou Carioca, eu né? sou contra a pressão. Não, os números dele em tudo. Eu sou contra a pressão. Desde a chegada dele. Não é justo, gente. Não é justo. Mas não é a gente é muito injusto. Mas não é só pelo Tite. É pelo time que tem o maior salário, o maior gasto anual da América do Sul. Fora Nandi, fora Brás, mordedor de virilha. Eu acho que a pressão maior... O cara mordeu a virilha. Se o pipi do rapaz tá do outro lado, ele morde o pipi do cara. Se fosse o Kid, ele morria de engasgado. Tinha Vou falar uma coisa pro seu irmão. Esse cara mordeu a virilha do torcedor. Aí vamos supor, se fosse o torcedor que tivesse mordido a virilha dele, tava preso. Até porque ele é preto, negro. Aí a gente ri, né? Eu faço muito da ironia para mostrar para vocês como esse país aqui é um país racista. Porque se fosse o rapaz que tivesse mordido esse senhor aí, o Marcos Braz, ele estava preso até hoje. Primeiro porque é negro. Segundo porque a justiça, muitas vezes, ela é falha com quem não tem grana. Até porque quem não tem grana não tem bons advogados. Me desculpe falar isso, mas é o que eu penso, né? E aí esse cara mordeu a virilha do menino, aí o moleque chegou em casa, que ele é casado. Ele chegou em casa, o rapaz. Aí chegou bem, mancando assim, mostra eu inteiro aqui chegando. Ele chegando ele. Aí você se imagina se fosse eu, se a minha mulher acreditar. Aí chega ele lá. Oi, bem, tudo bom? O que foi, filho? Eu tava no shopping. Aí eu tava lá, passou o Marcos Braz, eu falei, e o Flamengo? Ele mordeu minha virilha. Ela falou, tá. Aí ela falou, deixa eu ver. Ele arrancou a calça, a cueca, aí mostrou a virilha. Quem que é ela? Mudou na sua cara. Quem que é amante sua? Não, eu falei, é verdade, bem. É verdade, ele mordeu minha virilha. Não é possível. Você acha que ele tivesse filmado, ele ia acreditar, Souza? Não, jamais. Jamais. Mas essa pressão toda é pelo ano passado também, né? Mas como é que o cara morde a virilha do cara, velho? Não sei. Vocês têm esse lance aí? Esse lance? Tem aí esse lance. Quase que foi gol. Quase foi gol. Pegou raspão. Quase que ele morre rasgado. E aí, Souza? A pressão é pelo que o Flamengo apresentou ano passado também. E pro time com o maior orçamento do futebol sul-americano ganhar só um campeonato carioca, também a pressão vai disso, né? E a gente sabe que pressão, independente do time que seja, sempre é ruim. Você jogar impressionado. Você já sofreu pressão, senhor? Bastante. Eu também já. Bastante. Então, E já pipoquei também. só que o Corinthians não tem nada a ver com isso. O Corinthians tem que entrar, tentar fazer o seu trabalho, enfrentar uma equipe qualificada. O Flamengo... A equipe do Flamengo é ruim, né? De Arrascaeta, Gerson, Dela Cruz, que não foi convocado. Dela Cruz. Gabigol tá só no banco esperando. Gabigol. Pedro. Dá uma olhada, Rossi. Não pega nada, Veloso. Ruim. Pelo amor de Deus. Veloso. Goleiro ruim, Veloso. Ele é o que tem, que conseguiu bater o recorde de ficar mais tempo sem tomar gols no gol do Flamengo. Varela, o Fabrício Bruno, uma injustiça o Tite não convocar o Fabrício. Vem pra mim aqui. Tite? Uma injustiça o Tite não, me perdoe. E uma injustiça o Dorival Júnior não convocar o Fabrício Bruno. De levar o Militão. O Militão estava machucado, não está jogando, reserva no Real Madrid, não merecia para a seleção. O Fabrício Bruno que merecia para a seleção brasileira, esse zagueiro do Flamengo. Coloca de novo lá. Aí depois o Léo Pereira. Imagina o Léo Pereira e o Ed Militão na mesma zaga. Ia dar um problema. Ia dar um problema. Imagina eles concentrados no mesmo quarto. Não tem que fazer cobertura Aí toca o telefone. Quem quer ter ele primeiro? Já faz. Quem quer ter ele primeiro? Aí eu atendo. Não atende você não. Não, eu atendo. Não atendo não. Eu fico quieto, eu fiz que durmo. E não atendo, cobertura não, Veloso. O quê? Não ia ter problema de cobertura. Problema de cobertura não ia ter, hein? O Vina, bom de bola. As pessoas não sabem do que eu tô falando. E quem sabe, já sabe. Dela Cruz, de Arrascaeta e o Alan. Esse moleque é bom de bola também. Aí o Everton, Cebolinha, Pedro e Bruno Henrique. Meu Deus, 5-1 pros caras. Não,
E quando troca Se os caras quiserem jogar, aí tem... Olha quem tá na reserva, Cristian. Eu acho que essa camisa Gerson, aqui, ó... Hein? Luiz Araújo. Essa camisa aqui Gabigol. tem que ser 3 mil por gol. Qual? Vale essa camisa aí pra segunda-feira. Eu não sei se nós 3 estamos mil por recebendo aí os lances aí. A camisa do Flamengo, a camisa do... Já recebemos 10 mil da camisa do Fluminense, a camisa do Ronaldo, a camisa do Christian, também a camisa do Palmeiras, a chuteira, que é um combo. Christian, o Corinthians, de que forma tem que enfrentar um Flamengo como esse? Mas você falando do Flamengo em relação... É injusto o que estão fazendo com o Tite, na minha opinião, Christian. Mas se a gente for falar sobre futebol sempre é injusto, né? É verdade. Esse tempo atrás a gente estava falando sobre o Cássio, a gente for olhar os números dele também é injustiça que as pessoas pegam no pé dele, né? No futebol não tem como você ser justo, né? Então, é o que o Souza falou, é um elenco numeroso, né? Cheio de qualidade, Nossa, jogadores com... Se você falar o banco aí, se você colocar o banco, joga qualquer time. Qualquer time. E aí a pressão vem mesmo, um time grande, né? Mas aí, pra mim, eu acho que é ruim porque o Corinthians vai pegar um Flamengo pressionado, onde que eles vão querer jogar, né? Verdade. E aí jogando fora de casa é mais complicado ainda, né? E aí você fala esses jogadores dá até dor de cabeça, porque se esses jogadores jogar pelo menos 50%, não tem já joga e é difícil. Aí, Flamengo, Vanderlei Nogueira, pro Corinthians é excelente. Claro. Pegar o Flamengo numa pressão como essa. Ou seja, pro Corinthians já era um momento de paz, né? E o Flamengo no momento de turbulência. O que esperar desse Corinthians pro jogo? O Corinthians de Antônio Oliveira, que tem 18 jogos, 9 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. 59% de aproveitamento. Bom, o Corinthians vai como... Então, realmente não me parece assim, um problema eles com o treinador, não, mas é um perfil, né? Não é... Com o que atuou contra o Fortaleza no último fim de semana, com o retorno do Yuri Alberto. Já o Ranieri se encontra em recuperação de um trauma no tornozelo direito, que tirou o jogador do duelo de terça contra o Nacional do Paraguai. E vai ser desfalque também contra o Flamengo. Ou seja, o Corinthians deve ir a campo com Carlos Miguel, Fagner, Félix... E outra coisa, né? Nos momentos em que o Flamengo tiver a bola, com Gerson, Lohan, Alan e De La Cruz, ter mais aproximação, mais troca de passes, ser menos um time que liga toda hora defesa com ataque, bola longa. Não, bola longa é um recurso. A pauta do jogo do Flamengo tem que passar por esse meio campo, com o Cebolinha pela esquerda e o Pedro comandando o ataque. Aí, galera, hoje tem Flamengo e Corinthians no Maracanã, jogo importante. O Flamengo precisa dar uma resposta para a torcida. Vem de atuações ruins nesses últimos jogos. É um time que está capengando, se arrastando em campo, não está conseguindo jogar um bom futebol. E hoje, né, um bom jogo. Vai estar diante do seu torcedor, do Maracanã, fazer valer, né, a força do seu torcedor e dar uma resposta para a torcida. O Tite também está precisando dar uma resposta, achar soluções, fazer o Flamengo jogar um bom futebol. A gente sabe que a culpa também passa por os jogadores, que muitos ali não estão no seu melhor momento, mas o torcedor hoje daí espera uma postura diferente contra o Corinthians no Maracanã. Na teoria, como foi citado aí pelo Mauro César, o Flamengo é favorito, né? Mas não está dando para confiar nesse Flamengo nos últimos jogos. Contra o Palestino, o Flamengo era um favoritaço e a gente viu o que aconteceu, né? Então o torcedor fica meio que com o pé atrás, mas se o Flamengo jogar 50% daquilo que esses jogadores têm potencial, dá para vencer sim o Corinthians no Maracanã. A gente não sabe como que vem o Corinthians, se vem ali numa postura mais retrancado. Vamos aguardar esse jogo e logo mais, mas o Flamengo hoje tem a obrigação de fazer um bom jogo e conquistar uma boa vitória contra o Corinthians. Vencer e convencer. Se não vencer hoje, a coisa vai ficar feia para o lado do Tite, a cobrança vai ser ainda maior para cima dos jogadores. Então, um jogo, hoje é uma ótima partida para o Flamengo dar uma resposta, né, para o seu torcedor. Um jogo aí contra o Corinthians, no Maracanã, com certeza vai ter um bom público hoje, né? Jogo às 16 horas, horário bom, né, para o torcedor ir assistir. Então vamos aguardar. Aproveita e já deixa seu palpite aqui nos comentários. Torcedor do Mengão que está confiante, acreditando na vitória, já escreve aqui nos comentários, né, o seu palpite. E essa é a provável escalação do Flamengo, com o Rossi no gol, na zaga Léo Pereira e Fabrício Bruno, nas laterais voltando aí o Varela e o Ayrton Lucas,
meio campo, De La Cruz, Alan, Lohan e ali no ataque, né, o Gerson de ponta direita, Cebolinha de ponta esquerda e o Pedro ali na frente. Esse é o provável Flamengo. Vamos aguardar, né, esse jogo de logo mais. Deixa seu palpite nos comentários. Vou ficando por aqui, galera. Valeu. Obrigado a você que assistiu até o final. Um ótimo sabadão aí para vocês e até o próximo vídeo.